Olá, meu nome é David, sou desenvolvedor back-end aqui no Pagar.me e hoje vou estar falando um pouquinho mais sobre dependência circular e como o Node se comporta, né, quando se depara com esse problema. Primeiramente, o que é dependência circular? Dependência circular, em resumo, são importações, no caso do Node, de arquivos. Podemos dizer que esse problema de dependência circular não é específico de linguagens ou de frameworks, basicamente independe essas coisas, mas no caso do Node, a gente pode exemplificar, como nesse grafo, uma série de importações de arquivos que levam a um loop infinito, ou seja, nesse caso aí, o arquivo A importa o arquivo B, que importa o arquivo C, e esse arquivo C volta a importar o arquivo A e, na sequência, vemos que isso nunca se resolve, né? Causa um loop infinito. O Node, ele tem um tratamento para mitigação, né, quando isso acontece, mas nem sempre a gente pode contar com ele. Temos um exemplo aqui, nessa imagem, com 3 arquivos, index.js, abstract_node.js e o leaf.js. Posteriormente, a gente vai mostrar Live Code, né, esse mesmo exemplo, funcionando, né? Mas, nesse caso aqui, vamos demonstrar apenas o comportamento do Node. Bom, na linha 1 do arquivo index.js, ali onde está a bolinha 1, a gente pode ver que tem uma importação do Abstract Node desse arquivo, e quando isso acontece, ele não vai para interpretar as próximas linhas, né, do arquivo index, ele para um pouquinho e vai interpretar agora o arquivo Abstract Node, que é o arquivo que ele foi importado agora, né? E ali na bolinha 2 a gente vê que no Abstract Node, na linha 1 dele, ele também faz uma importação, ele faz um require para o arquivo leaf.js. Ou seja, ele também para um pouquinho, né, nesse arquivo Abstract Node e vai para o arquivo leaf, ali na bolinha 3, e ali a gente vê que tem uma importação de volta para o arquivo Abstract Node. E aí é que vem o comportamento do Node. O Node é esperto o suficiente para saber que, nesse caso, é uma importação circular, é uma dependência circular. Então, o que ele faz, basicamente, é pegar o que ele tem em cache nesse momento, o que ele tem em memória nesse momento, do arquivo Abstract Node, nesse caso, o que ele tem naquele momento para resolver nesse arquivo leaf, já que voltou e vai entrar em um loop infinito. Só que como as importações ocorreram na linha 1, isso ficou um pouco complicado, porque ele não tem nada, não tem basicamente nada exportado desse arquivo ainda, não tem nada resolvido nesse arquivo Abstract Node ainda, ou seja, ele não tem nada em cache. Então, ele resolve esse nada, ele resolve esse undefined. E aí que está o problema, porque nessa imagem, ali no ponto 5, se a gente vê a linha 3 do arquivo leaf, ele declara a classe leaf, mas ele faz um extends do abstract node ponto abstract node, ou seja, ele utiliza, ele espera que nesse momento tenha resolvido essa classe abstract node para ser estendida pelo leaf. E é aí que dá um erro, né? Dá uma exceção na tela e o programa para justamente por um runtime erro, porque não foi resolvida essa importação e eu tentei utilizar ela de alguma forma. E como é que a gente detecta esse tipo de problema? Basicamente, como a gente viu ali na imagem, por um erro de runtime, ou se você utiliza algum empacotador, como Webpack, algo do tipo, geralmente eles costumam dar uns warningzinhos também, né, que é falando, olha, você tem essas importações aqui que são circular. E é importante dizer também que nem toda importação circular, nem toda dependência cíclica, ela vai causar um problema, né, de funcionamento no software, mas tem um potencial muito grande de dar bugs, de dar algum tipo de problema.
Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, que é muito utilizada para esse caso também, é o MED, uma ferramenta open source, CLI, que ele lista, basicamente, dependências circulares que estão no seu projeto e também serve para montar um grafo, uma imagenzinha, algo visual das dependências do seu projeto como um todo e pinta de vermelhinho as que são de caráter circular, né? São dependências cíclicas. Como é que a gente resolve esse problema? É aí que a gente vai a mão no código. Como é que a gente resolve esse problema? Bom, aqui eu tenho um projetinho de exemplo, que foi aquele da imagem anterior, onde eu tenho apenas, né, um entry point, que é um arquivo index.js, e aqueles 3 arquivos lá, que se chamam abstract node, que declara uma classe abstract node, o arquivo leaf e o arquivo node. Esses 2 arquivos, o leaf e o node, eles importam o abstract node para estender a classe. Porém, se a gente vier no abstract node, ele também importa o node e o leaf, que é para ser utilizado nesse método static from aqui. Esse método estático, ele é basicamente uma factory, podemos assim dizer, que você passa um dado para ele e um py, né, um arquivo que seria uma instância, podemos dizer, de um objeto implementado, estendido de abstract node, e ele decide se tem py ele é um node, se não tem py ele é um leaf. É algo bem simples mesmo, só para forçar essa dependência circular aqui. Então, nesse caso, a gente já sabe que tem uma dependência circular aqui e que esse projeto não vai funcionar. Se eu vier aqui no meu projeto, der um node ponto, a gente vai ver que ele vai dar um erro aqui falando que object não é um construtor, do enfim, é uma dependência circular, porque nesse caso aqui no arquivo node, na linha 3, ele não conseguiu resolver esse abstract node aqui. Ou seja, ele executou o arquivo index importou o abstract node importou o arquivo node, e o arquivo node voltou a importar o abstract node. E é nesse momento aqui que o cache do node funciona. Porém, como não tem nada resolvido nesse momento aqui, ele não consegue fazer esse extend, e por isso que ele dá erro, porque ele tenta utilizar aqui o abstract node, mas não tem nada em memória, tem um defined aqui, né, ou null. Então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, vamos ver com aquela ferramenta que eu te falei, o MED, que você pode instalar ela globalmente, dessa forma. Ou você pode também utilizar com o NPX. Se você utilizar com essas opções, NPX, MED, -image, colocar o nome, o caminho, né, o path da imagem que você quer gerar e a pasta ou o arquivo que você quer montar esse grafo, ele vai gerar uma imagem para a gente e veja que ele monta, que ele pinta de vermelho onde tem dependência circular. E a gente pode ver também que tem dependência circular pelas setinhas, né? No caso aqui é uma dependência circular direta, mas poderia ser indireta também, né? O arquivo leaf poderia estar importando outra coisa que voltava para abstract node. E isso também é uma dependência circular, como eu disse no exemplo anterior, e a gente tem esse auxílio visual que essa ferramenta dá. Mas também temos uma forma de passar, de pegar, sem ser por essa imagem, de pegar apenas as dependências circulares que existem no nosso projeto, que é dessa forma aqui, MED, menos circular, e passando no path ou que seja o entry point, um arquivo, para você saber. Bom, e aqui ele já falou que encontrou 2 dependências circulares e nos indicou o caminho. Tanto no Node quanto no Leaf, eles voltam a importar o Abstract Node, né? Então, como é que a gente resolve isso? A gente tem duas maneiras de solucionar esse problema. A primeira, não considero ela tão legal assim, que é você basicamente exportar primeiro a sua classe, o seu módulo, que seja, e fazer as suas importações depois. Isso parece que não vai funcionar em primeiro momento, mas se você
utilizar aqui, né, você pode ver que o programa funcionou normalmente. É muito ruim fazer isso, né, mas se você estiver utilizando, por exemplo, ESLint, alguma coisa do tipo, provavelmente isso aqui ele vai reclamar, o ESLint vai reclamar, e para contornar isso, a gente pode fazer desta maneira. A gente declara um let aqui em cima, que eu também não considero muito elegante fazer isso, mas pelo menos aqui você está dizendo, ó, existe aqui uma variável node, uma variável leaf, que nesse momento eu ainda não sei o que é, mas elas existem. Dependendo da configuração do seu linter, isso daqui vai ser permitido, vai funcionar. O problema de fazer desta maneira, você conseguiu eliminar o comportamento estranho do seu programa, do seu código, mas o problema da dependência circular ainda se mantém, porque o abstract node está importando um node e o node está importando o abstract node. Então, se você mandar a ferramenta do MED rodar novamente, ele vai falar, olha, ainda tem duas dependências circulares no seu projeto, estão nos mesmos lugares. O problema está lá, mas o código está funcionando, está rodando normalmente. Eu não considero isso uma solução eficiente. A outra solução que eu vou apresentar é basicamente você não importar, você refatorar o seu código para não importar essas dependências. No caso, poderia ser tanto aqui, na verdade aqui não poderia ser porque ele está utilizando na declaração da classe, então eu não poderia fazer aqui, mas como nesse caso eu estou utilizando em métodos que são pertencentes à classe, ou seja, eles não estão sendo executados nesse momento, apenas declarados, então aqui fica muito mais fácil de eu não importar essa dependência, porém eu ainda preciso utilizar ela aqui nesse método from. E é aí que vem, né, a sacada, que é transformar esse método que precisa dessas dependências em uma high order function. Com isso, você vai ganhar muitos benefícios, como desacoplamento e maior testabilidade. E vai resolver esse problema da dependência circular. Como é que eu faço isso? Declara aqui como parâmetro. Você pode tanto declarar isso aqui como high order function, como receber essas dependências via construtor, que seja, mas a sacada dessa solução é você não fazer o require nesse arquivo. Porque se você faz o require nesse arquivo, você vai estar importando ele diretamente, né? Você vai estar nesse arquivo dizendo que para ele ser exportar, para ele funcionar direito, ele vai ter que fazer importação de alguma forma de um outro arquivo. E para resolver isso, nesse caso, eu vou declarar que eu vou receber node e leaf como parâmetros dessa função from, e essa função from vai me retornar uma outra função. E essa função, sim, é que vai ser aquela anterior que eu estava utilizando. Dessa forma, eu encapsulei todo esse comportamento aqui de importação do node do leaf para quem for utilizar esse método from. Então, se eu salvar aqui e vier aqui no index, eu não vou utilizar essa função from agora da mesma forma. Eu vou ter que passar para ela as instâncias, as classes node e leaf. Então, eu vou importar aqui no meu index o meu node e o meu leaf. Importados os dois, eu vou, só para uma questão de ficar mais elegante, eu vou declarar uma nova const, abstract node from, que vai ser essa função from já passada os parâmetros necessários, as dependências necessárias. Aqui. Lift é leaf, que são node e leaf. O que eu fiz é quase
uma injeção de dependência aqui, né? Eu basicamente transformei essa função from em uma high order function, e agora eu tenho essa função com as minhas dependências já sanadas aqui dentro dessa const. Nada me impediria de utilizar dessa forma aqui também. Mas como eu estou utilizando em mais de um lugar, eu prefiro fazer dessa forma. Então, ao invés de eu utilizar abstract node.from direto, eu utilizo agora o abstract node from, que é esse objeto, essa função aqui já instanciada, vamos dizer assim. É uma função já pronta para utilizar da forma que estava sendo utilizada antes. Então, se eu rodar o meu projeto agora, ele continua funcionando. E se eu rodar a ferramenta do MED, ele vai falar que não achou dependência circular. Se a gente dá uma olhada no gráfico pintado antes, estava dessa forma. Se eu gerar ele novamente, olha como mudou. Agora, o Abstract Node não faz um import para o Leaf e nem para o Node, porém, o arquivo index.js é que faz essa importação e que é responsável por passar este parâmetro para o Abstract Node. E é essa sacada que eu acho mais elegante de resolver esse problema. Então é isso, galera. Trouxe esse conteúdo bem rápido, mas espero ter contribuído com a nossa comunidade e até a próxima.